Então, boa tarde, pessoal. Vamos lá para a nossa segunda aula, na verdade, de materiais dentários, uma aula sobre materiais de moldagem. Então, como vocês viram em aula teórica, vocês aprenderam um pouco sobre o alginato, o silicone de adição e o silicone de condensação. Então, nessa aula, o intuito vai ser fazermos duas moldagens, uma com o alginato e uma com o silicone de condensação. O primeiro material que usaremos será o alginato, tá? Que vocês compraram, e nós vamos utilizar então o alginato que vocês compraram em pó. Aqui no consultório a gente já guarda ele no pacotinho. Nós vamos usar a cuba, a espátula, a medida da água, do pó e da água, e a moldeira parcial e o nosso manequim. Então aqui eu já tinha colocado a água por praticidade. Para manipulação colocaremos uma dosezinha de água e uma medida de pó. Então, alginato, como a gente falou em sala de aula, é bom que a gente use sempre a medida correta do alginato. Então, vamos pegar um pouco, vamos pegar nossa espátula e vamos deixar sempre a medida bem correta do pó. Então, vamos fazer a nossa manipulação. Vamos sempre, então, girar a massa contra a nossa cuba, ó, de forma que a gente tente tirar todas as bolhas que podem ser incorporadas. Então, movimento de pulso e de mão de modo de remoção de bolhas, ok? Então, para essa moldagem, como é pequena, nós vamos usar somente uma medida do nosso alginato. Vamos deixar essa massa bem lisa, dessa forma que aqui está, ok? Não pode ter tanta bolha. Então, a partir desse momento, vamos juntar tudo na nossa espátula e vamos colocar na nossa moldeira, carregando a moldeira como um todo, e vamos levar para o nosso manequim. Então, a moldeira perfurada, ela serve justamente para criar essas retenções adicionais que nós vamos ter no momento de remoção do nosso alginato, para não ficar grudado na boca do nosso paciente ou mesmo no manequim. Então, esse extravasamento é justamente uma barreira para que quando nós removamos, ele não fique na boca do paciente, ok? Então, pessoal, eu pausei o vídeo para não ter um vídeo muito longo. Esperamos mais ou menos uns 3 minutos, sempre tocando aqui por fora na nossa moldeira. Veja que o material agora ele já não deforma. Ele não deformando é porque ele já tomou a presa que é necessária, que a cópia já está feita. Então, nós vamos pegar o cabo, a moldeira, vamos sacar. Aqui está a nossa moldagem realizada. Então, veja que a moldagem não tem bolha, a moldagem está bem lisinha. Isso quer dizer que foi uma cópia fiel. Caso houvessem bolhas, né, o ideal seria a repetição. Como vocês viram que existem as bolhas positivas e as bolhas negativas, então a bolha positiva pode ter sido por falta de material. Mas essa moldagem, então, a gente vê que ela copiou com fidelidade e ela estaria pronta para vazarmos o modelo de gesso. Vou pegar uma porção de gesso também, tá? Vamos colocar na nossa cuba. O gesso, nós não vamos usar a medida daquele líquido. Então, nós vamos adicionar um pouco de água e vamos fazer a espatulação da mesma forma que espatulamos o alginato. Só que veja que ficou muito mole, muito líquido. O que a gente vai fazer? Vamos adicionar um pouquinho então de pó aqui na nossa mistura. Então vamos continuar a manipulação, sempre girando contra a parede do grau. E agora, nessa consistência mais ou menos líquida, que não tão já consistente, nós vamos fazer a primeira inserção no nosso molde. Vamos pegar com a espátula, vamos inserir um pouquinho e vamos bater contra a bancada. Percebam que pode começar a sair algumas bolhas. Essas bolhas a gente tem que evitar no nosso modelo para termos a fidelidade. Então vamos batendo ela aqui até que essas bolhas parem de soltar. Então ainda ficou um pouquinho de dente ali fora do nosso gesso, vamos acrescentar gesso no nosso molde. Agora percebam que já não está saindo mais bolhas. Então agora ali o material, o nosso molde está totalmente preenchido.
Então agora a gente pode acrescentar um pouco mais de pó, fazer nossa massa ficar mais consistente e fazer o preenchimento do nosso molde para então obtermos o nosso modelo de trabalho, ok? Então agora veja que já está bem consistente. Então aqui vai ficar numa posição bacana para não ficar sujando muito a nossa bancada e nem fazendo tanto desperdício. Então vamos pegar um pouco do gesso e vamos acrescentar no nosso molde, ok? Então vamos acrescentar. Nesse momento a gente usa a nossa espátula também, alguns momentos até mesmo o próprio dedo para fazer o ajuste. Não pode, pessoal, então ficar somente aqui sem um excessinho de material, porque vai ficar muito difícil de soltarmos do nosso molde. Então podemos fazer uma base um pouco maior do gesso para facilitar na soltura do molde depois do nosso modelo, ok? Então vamos acrescentar um pouco mais de gesso. E agora seríamos aguardar o tempo de presa do gesso, que pode variar em torno de 10, 15, 20 minutos, ok? Então aqui o nosso gesso já está pronto, o nosso modelo já está aqui pronto para ser daqui a pouco removido do molde, ok? Vamos deixar ele aqui então. Então agora para a moldagem com silicone, lembre-se que esse material então ele tem uma cópia um pouco mais fiel do que o alginato. Então modelos que nós precisamos de mais fidelidade, trabalhos mais refinados, nós vamos usar o silicone de condensação. Para a utilização nós vamos usar a espátula 24, vamos usar a placa de vidro, a moldeira parcial de novo e o silicone kit composto pelo ativador, pela pasta fluida e pela pasta que é a densa. Então nós vamos pegar uma porção desse silicone pesado. Então aqui nós temos uma porção no nosso medidor. Vamos abrir em nossa mão. Vamos fazer a marcação com o medidor, ó. Medimos. Então essa medição vai ser a referência para nós usarmos o catalisador, que nós vamos cruzar ele em X. Então vamos cruzar ele em X. Então vamos colocar uma, duas. Então vamos fazer agora a manipulação, que nada mais é como se nós estivéssemos brincando com uma massinha de modelar. Então vamos esticando e vamos vendo que essa massa vai ter que ficar numa cor homogênea, que não era mais aquela tão branca, que ela já vai ter algum tracinho do verde, que é a cor desse ativador. Alguns outros silicones têm outros ativadores de outras cores, então a gente tem que deixar interessante, ó, a massa homogênea. Vejam que não tenho traços, né, somente de massa leve e nem de massa pesada e nem do catalisador. Podemos fazer uma bolinha, vamos colocar na nossa moldeira, vamos adaptar na nossa moldeira e vamos fazer de novo a inserção no manequim. Vejam que também vai ter extravasamento do material, que é para retenção no momento da nossa soltura. Então, pessoal, aguardamos o tempo de presa do material. Vejam que agora ele também já está bem consistente, já está bem durinho. A gente consegue fazer a remoção do modelo. Então também temos a nossa cópia agora aqui em alginato. Mas para essa cópia em alginato nós vamos fazer uma moldagem em dupla face. Então como é que a gente faz? O dente a ser trabalhado seria esse dente, que era um dente que tem um preparo para uma restauração. Então para nós copiarmos melhor, nós vamos remover a área desse dente com a lâmina de bisturi e depois vamos completar com o material leve que eu já deixei separado aqui. Então nós vamos pegar a lâmina de bisturi, vamos abri-la, né? Abrimos a lâmina de bisturi, vamos pegar o cabo de bisturi e vamos colocar a lâmina certa desta forma. Então veja que ela vai encaixar bem certinho na ranhura que ela precisa. Vamos pegar então agora a nossa moldagem e vamos recortar a área do dente que nós vamos trabalhar. Então a gente pode cortar tudo mesmo, porque vai ser preenchido pelo material leve essa área. O material pesado, ele não tem o poder de cópia de fidelidade, de detalhes que o material leve tem, por ele ser mais fluido. Esse material é um pouco mais grosso, mais denso, por isso que chama pasta pesada. Então,
Vamos recortar e vamos tentar soltar e descolar ela ali de dentro. Não precisamos nos preocuparmos que fique bem recortado, só precisamos remover porque isso vai ser novamente preenchido pelo novo material de moldagem. Então vamos remover. Então pode ficar esse buraco, não tem problema. Vamos fazer a prova, vamos ver se está encaixando certo aqui no nosso manequim e está encaixando certinho. Se não encaixar, a gente alivia mais. Então vamos aproveitar e vamos fazer um alívio um pouco maior nessa área aqui. Alívio feito, vamos para a manipulação. Para o material leve, então nós temos uma medida do catalisador que é igual a uma medida da pasta. Então, com o auxílio da espátula 24, nós vamos unir as duas pastas também de forma que ela fique de uma cor homogênea, não pode ficar muito azul nem muito verde. Então vamos espalhar pela nossa placa como um todo, tá? Para ficar bem homogêneo, bem misturadinho. Então vejam que aqui eu não tenho uma cor predominante, pois as duas cores se misturaram de maneira correta. Pegamos um pouquinho dessa placa, desse material e vamos jogar lá. Por isso que eu falei que não precisaríamos tomar tanto cuidado em relação a detalhes, porque foi preenchido com material leve. Então a gente vai posicionar de novo na nossa moldeira e no nosso manequim. E vamos aguardar agora o tempo de presa. Então pessoal, agora nós já também nós provamos, vimos então que o material já tomou sua presa, sua consistência e vamos soltá-lo do manequim. Então agora aqui nós temos a cópia. Vejam, percebam que até mesmo a área de gengiva com material leve foi copiado. Por quê? Esse material ele é mais fluido, ele é para essas cópias com mais detalhes, mais fidelidade. Então nosso molde estaria pronto. Vocês vão então fazer o mesmo procedimento do gesso, vazar o gesso da mesma forma que a gente moldou com o alginado, ok? Então, agora a remoção da lâmina de bisturi, então vocês vão pegar a pinça hemostática de vocês, vão prender a lâmina e vão soltar. Não é para soltar com a mão, pelo risco de se cortar. Então, uma vez solto, nós vamos jogar no lixo amarelo, no descartável que tem na clínica. Esse lixo é somente para materiais pérfuro cortantes. Então aqui já estaria descartado. Então, aquele nosso primeiro gesso que nós vazamos no nosso molde, então agora ele já tomou presa, ele já está bem endurecido, já teve a reação de calor, que é a reação exotérmica que o gesso possui. Então nós vamos agora simplesmente soltar do nosso modelo. Se rasgar a moldagem não tem problema, porque o que nos importa é o gesso. Então aqui vejam que ele até rasgou, não tem problema nenhum. Porque o que nos importa é o que está aqui dentro. Então a gente agora remove, retira tudo o nosso gesso e nós temos a nossa moldagem. Então veja que uma bolinha simplesmente aqui, mas a cópia do nosso modelo ficou bacana, ficou muito bem copiada. Essa vai ser a nossa aula de segunda-feira, pessoal. Aguardo a todos.